Onde é que estamos depositando nossos valores? Onde é que a gente está depositando nossa fé, nossa confiança? Para isso, nós iremos usar um texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Você que trouxe sua Bíblia, abra, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Nós iremos ler o versículo 11 até o 19. Lucas 17, do 11 ao 19. Todos acharam? Amém? Está escrito assim na palavra do Senhor. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. O que eles gritaram, irmãos? O que os 10 leprosos gritaram para Jesus? Tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele disse: levante-se, vá, a sua fé o salvou. Aleluia! Senhor Deus, eis aqui, Pai, a tua palavra. Te peço, Senhor, fala conosco, Deus. De forma objetiva, Senhor, de forma clara, como o Senhor tem sempre falado conosco, Pai. Peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor me use aqui apenas como instrumento na tua mão, Pai. Tira de mim, Senhor Deus, todo o conhecimento humano, Senhor Deus, toda a ideia humana, Pai. Mas que as palavras que eu fale aqui esta manhã não sejam minhas, mas que saiam diretamente do teu trono, Pai. Para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Valores. Se eu perguntasse a vocês hoje aqui, esta manhã, qual foi o presente que você ganhou, que você considera mais valioso? Qual foi o presente que você até hoje ganhou? Não importa em que plano seja, se seja no plano material ou se seja no plano espiritual, mas que te deixou muito contente. Aquele presente que você recebeu e falou: olha, que legal. A gente sabe que isso é uma grandeza subjetiva, porque às vezes você ganha um presente e fica tão contente e se alegra e agradece a pessoa que te deu. Mas outras vezes você ganha um presente que não te deixa tão contente assim, mas que mesmo assim, por educação, você agradece, com aquele sorriso amarelo, mas agradece. São valores. Eu, quando o Senhor falava comigo a respeito dessa palavra, eu, por curiosidade, reuni lá as pessoas que trabalham comigo. São 10 pessoas e fiz a mesma pergunta. E pedi para que eles escrevessem num pedacinho de papel o que eles consideravam mais importante até hoje na vida deles. E eu tive respostas de todos os gêneros. A maior parte falava assim para mim: olha, o meu maior presente até hoje foi meu filho. Meu maior presente foi minha filha. Teve uma que escreveu assim: meu melhor presente até hoje foi a minha filha, porque foi um presente de Deus. Outros diziam assim: olha, eu recebi de presente uma festa de aniversário surpresa. E fiquei muito contente com isso. Teve um que falou que ganhou um troféu de um campeonato que ele participou. Para ele, esse troféu de campeonato foi o mais importante da vida dele. Teve outro também que considera, né, a sua esposa como o melhor presente. Minha esposa foi o que eu ganhei de mais valioso até hoje. E uma outra pessoa falou que o melhor presente dela foi um vestido jeans. Valores. Cada um atribui valores às coisas.
Eu, por exemplo, fico me perguntando assim, quem é o gênio que consegue estabelecer valores para aquelas coisas que eles leiloam, nessas casas de leilões? Há alguns anos atrás, eu estava vendo que eles leiloaram uma guitarra daquele guitarrista famoso, Moisés Cabeludo, Jimi Hendrix. Aquela guitarra foi vendida por um valor que hoje equivaleria a R$830 mil. R$830 mil numa guitarra. Só que tem um detalhe, essa guitarra, ele botou fogo nela em cima do palco no dia do show. E ainda estava escrito assim no anúncio, olha, guitarra de Jimi Hendrix usou, que ainda apresenta as marcas da performance que ele teve. E você olhava a foto, o negócio não tinha corda e estava tudo chamuscado. Quem é o maluco que paga R$830 mil numa guitarra que não tem corda e está tudo queimada? Mas alguém achou que valia a pena. Valores? Eu, por exemplo, uma vez, não esqueço até hoje, fui fazer uma visita na chácara que meu pai tem ali em Mairiporã, em Terra Preta, e ele todo contente falou assim para mim, olha só o que eu comprei para acender a churrasqueira. E era um negócio assim que parecia uma sanfona, que você vai fazendo assim e vai soltando o ar. Só que o negócio era tão pequeno e tão fininho, que o ar que saía dali não apagava uma vela. E eu fiquei olhando, eu falei, como é que pode o cara gastar dinheiro num negócio desse e ainda achar que fez um bom negócio? Mas para ele, era um negócio útil, era um negócio bonito. Para mim, não tinha valor nenhum. Cada um atribui valores àquilo que ele acha importante. Alguns valorizam carro. Eu tenho lá no apartamento onde a gente mora, eu e Leila, um vizinho, que ele tem um carro lá daqueles antigos, um Dojão, né, que chamava, verde, tudo acabado. E ele sai pouco com aquele carro, porque eu acredito que só para ligar vai uns 3, 4 litros de gasolina. Mas ele tem um cuidado com aquele negócio, ele passa pano no carro. Tudo, velho, tudo cai nos pedaços. E passa lá horas e horas tentando remendar o que dá para remendar, porque acho que nem peça para aquilo, tem mais. Mas ele gasta tempo com aquilo, ele valoriza aquilo. E eu olho aquilo e falo, aquilo ali não serve nem para desmontar. Valores. O texto aqui fala de 10 leprosos que foram curados por Jesus. E ele começa dizendo, a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e entre Galileia. No versículo 12 ele fala, ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. 10 leprosos. Lepra. Talvez você não saiba, mas existe, ou pelo menos existia, não sei se ainda tem validade no Brasil, uma lei feita em 1995 pelo então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. E nessa lei, o presidente determinava que o termo lepra estava proibido de ser usado nos documentos oficiais. Fernando Henrique proibiu que se escrevesse ou se denominasse lepra em qualquer documento oficial do Brasil. Então, quando alguém queria se dirigir à lepra, no artigo, no parágrafo 2, falava, não escreva lepra, escreva hanseníase. E o leproso não pode ser mais escrito como leproso, tem que ser escrito doente de hanseníase. Não é difícil a gente imaginar o que levou o presidente a fazer uma lei que, para nós, não tem valor nenhum. É indiferente você chamar a pessoa de leproso ou de doente de hanseníase. Mas a lepra é uma palavra muito estigmatizada. O dicionário da língua portuguesa, Hauais, diz que no sentido figurativo, leproso é aquele cujo convívio é maléfico ou extremamente desagradável. Então, conviver com um leproso no dicionário me faz mal e me é desagradável. Mas Jesus, ao andar, se vê diante de 10 leprosos. E eles, então, se dirigem a Jesus. Só que ficaram a certa distância dele.
não se aproximaram de Jesus. E gritaram então para o Senhor: Jesus, mestre. Note que eles sabiam quem era Jesus. Eles reconheciam Jesus como mestre. Mas ficaram a certa distância. Por quê? Porque eles não podiam chegar perto. E pedem para Jesus piedade. Eles não pediram para Jesus cura. Jesus, me cura. Como a gente vê algumas vezes aqui, o cego fala: Senhor, eu quero ver. Aqui não. Eles pedem apenas piedade. Ou seja, eles falam: Jesus, tenha compaixão do nosso sofrimento. Senhor, olhe para nós e veja o quanto nós estamos sofrendo. E então, à distância, eles clamam pelo Senhor. Na época de Jesus, essa doença era terrível e incurável. Hoje, você tem cura para a lepra, mas na época de Jesus, não tinha. Desde o momento em que ela era constatada, ou seja, desde o momento em que a pessoa era diagnosticada com essa doença, o leproso passava a ser privado do convívio de outras pessoas e passava a ficar no lugar isolado. Então, a pessoa, quando contraía isso, tinha que deixar sua casa, sua família, seus amigos, seu trabalho e ficar isolado. Esse era o motivo, então, pelo que os 10 leprosos não se aproximaram de Jesus. Ficaram à distância. Mas Jesus, quando os viu, clamando para que se compadecesse com o sofrimento dele, Jesus, quando viu, disse a eles: vão mostrar-se aos sacerdotes. Eles clamaram pela ajuda do Senhor e a ajuda do Senhor veio. Como a vem para nós quando a gente clama. Você nunca vai depositar sua fé no Senhor Jesus e Ele vai falhar com você. Se você clamar, Ele vai te atender. Como atendeu esses 10 aqui. E deu uma ordem a eles: vão lá e se apresentem aos sacerdotes. Por quê? Porque entre os hebreus, o diagnóstico da lepra não era dado por um médico. Mesmo que a medicina naquela época não fosse muito desenvolvida, como é a de hoje, existiam médicos naquela época. Mas essa doença não era a cargo dos médicos diagnosticar, e sim dos sacerdotes. Lepra, naquela época, era considerada uma evidência de pecado, que se traduzia tanto na corrupção da carne, como na do espírito. Não raro, um doente de lepra era visto como uma pessoa que estava sendo castigada por Deus. Então, o doente de lepra era excluído e passava a ser olhado como uma maldição. Jesus, então, olha para eles e manda-os ir se apresentar ao sacerdote. Quando um leproso era curado, naquela época, ele teria que ir ao templo de Jerusalém e se apresentar ao sacerdote, que então examinava aquele doente e o liberava, ou não liberava, para voltar ao convívio das pessoas. Só que no caminho, quando eles estavam indo lá, no versículo 14 fala: ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram purificados. Enquanto os 10 estavam indo ao sacerdote, eles foram purificados no caminho. Eles não foram purificados imediatamente. Eles pediram piedade, não cura. E então eles estão indo, caminhando lá, talvez se perguntando um ao outro: o que é que a gente vai fazer lá? Nós somos leprosos. Vamos lá só para constatar o que a gente já sabe, que somos excluídos do mundo, que somos amaldiçoados,
que estamos sendo castigados por Deus. Mas foram lá. E no caminho, eles foram curados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou e louvou a Deus em alta voz. E é aí que entra os valores. Imagine só, irmãos, a alegria que não foi para esses 10, quando eles perceberam que a saúde estava restaurada. E junto com a saúde restaurada, a alegria, a felicidade, porque a partir daquele momento eles poderiam voltar para sua família, poderiam voltar para sua casa e iam deixar de ser vistos como castigados por Deus. Só que um deles voltou e voltou louvando ao Senhor. Voltou adorando a Deus. Voltou glorificando ao Altíssimo. Adorar a Deus nada mais é do que atribuir a Ele o valor que Ele realmente tem. O que esse homem fez quando ele voltou foi atribuir a Deus o valor que ele tinha. Ele não olhou para a bênção que Deus deu. Ele não olhou para os benefícios que a piedade do Senhor trouxe a ele. Aquele homem olhou para Jesus. Porque mais importante do que o que a gente tem é o Senhor na nossa vida. Acima de tudo aquilo que Deus pode dar para você e que Ele tem dado para você até hoje, o mais importante é você atribuir ao Senhor o valor que Ele tem. Mesmo os reis humanos daquela época tinham a glória. Jesus, quando se refere a Salomão, ele afirma que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Jesus estava falando sobre a preocupação que a gente tem do nosso dia a dia. Só que a glória dos reis da terra era dada pelos seus súditos. Um rei só tem glória se os seus súditos atribuem a ele valor. Então esse homem prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E a palavra do Senhor fala, era um estrangeiro. Era um samaritano. E por que esse homem voltou e se prostrou a Deus? Porque ele reconheceu que mais importante para ele, que o mais importante na vida dele, não é aquilo que ele possa ganhar de bem material ou de bem físico. O mais importante na minha vida e na sua é a presença de Jesus. Isaías fala, no capítulo 45, voltem-se para mim e sejam salvos. Todos os 10 foram curados naquele dia, mas só um foi salvo naquele momento, porque foi esse que voltou. Voltem-se para mim e sejam salvos todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. A salvação é colocada diante de todos, mas nem todos estão dispostos a voltar. Por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim, todo joelho se dobrará. Junto a mim, toda língua jurará. Foi exatamente isso que aquele homem fez. Voltou-se a Deus, prostrou-se a Ele e o agradeceu. Porque aquilo que ele recebeu naquele dia, nenhum outro pode dar, a não ser Jesus. E ele valorizou aquilo de tal forma que deixou para trás. Tudo pode esperar, minha família pode esperar, o sacerdote me considerar curado pode esperar, mas acima de tudo eu preciso voltar lá, e voltar para aquele homem, e voltar para aquele mestre e falar, o Senhor é tudo na minha vida, independente daquilo que o Senhor pode ter me dado até hoje. Então Jesus pergunta para eles, não foram todos os 10 purificados? Onde estão os outros 9? Os outros 9 estavam
curtindo a bênção. Não é assim que a gente faz às vezes? Deus dá um carro para você e você vai curtir seu carro. Ao invés de voltar aqui e agradecer. Deus te dá um bom emprego e um bom salário e você vai curtir o seu salário. E Deus vai ficando aonde? Para trás. Foi isso que os outros 9 fizeram. Mas o Senhor, em momento nenhum, abençoa você e abençoa a mim, para que a partir disso, você creia que Ele é Deus. Os milagres que o Senhor Deus faz para mim e faz para você, Ele faz por amor e por misericórdia. Deus em momento nenhum tenta comprar você com bênçãos. Ele te abençoa porque Ele quer ver você feliz. E foi isso que eles pediram. Eles pediram misericórdia, não cura. Só que a misericórdia de Deus traz sobre você cura, traz sobre você felicidade. E se você reconhecer Jesus como Ele é, traz sobre você salvação. E foi isso que ele recebeu quando voltou. Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. E ele deixa claro aqui, o que voltou foi um estrangeiro. Cuidado aonde você coloca seus valores. Todos eles sabiam quem Jesus era, porque todos eles falaram, mestre. Mas a empolgação das conquistas, a alegria de ter sido curado, fez com que eles colocassem a bênção acima do abençoador. E se você quer receber salvação, você precisa atribuir a Deus o valor que Ele tem. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor. Só Ele é digno de receber o seu louvor. Nada mais é. Seu filho não é mais importante do que Deus. Sua esposa não é mais importante do que Deus. Seu troféu de campeonato não é mais importante do que Deus. O melhor presente que você recebeu até hoje, e vai continuar sendo até você viver, é a salvação que Jesus colocou diante de ti. Para que você tivesse vida, Ele precisou morrer. Para que você tivesse hoje aqui abençoado, Ele precisou ser humilhado. E isso não tem valor. Glória tem que ser dada a quem merece. O Salmo 24 fala, quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então Jesus olha para aquele homem que reconheceu e atribuiu a ele o valor que ele realmente tem. E fala para ele, levante-se e vá. A sua fé te salvou. Os outros, onde estão os outros? Curados? Curados. Mas salvos? Não voltaram. Tudo aquilo que Deus dá para você é por amor. Mas a salvação você só vai ter quando você dobrar o seu joelho diante dele e declarar que só Ele é o Senhor na sua vida. Que por Ele você é capaz de deixar pai, mãe e irmãos. Valores devem ser atribuídos, mas os valores corretos. Não que seu filho não seja importante, ele é. Não que a sua esposa seja importante, ela é. Mas se Jesus não estiver na sua vida, nada faz sentido. Se você continuar lendo a palavra, você vai ver 2 exemplos opostos. Um, de um jovem rico, que também conhecia o Senhor, porque ele chega e fala, bom mestre. Ele conhecia Jesus, ele sabia quem Jesus era. E pergunta para Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus fala para ele,
cumpra os 10 mandamentos. E ele todo convencido, não, eu já cumpro todos eles, eu já cumpro todos os mandamentos. Como esses 10 aqui, quando Jesus falou, vão lá e se apresentem ao sacerdote, eles obedeceram, eles foram lá. Esse aqui também obedecia, mas Jesus fala, ainda te falta uma coisa, venda tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. Então ele ficou triste, porque ele era rico. E não foi. Então Jesus fala, de fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por quê? Porque o rico valoriza o dinheiro. O rico valoriza o que ele tem. Não valoriza o Senhor. E Pedro fala para ele, nós, Senhor, deixamos tudo para te seguir. Olha só, nós sim, deixamos tudo para te seguir. E Jesus fala, ninguém que tenha deixado a sua casa, ninguém que tenha deixado a sua mulher, irmãos, pai, filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber, na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Se você deixar não significa que a partir de hoje você vai abandonar seus filhos, vai deixar sua mulher, não. Significa que, quando você for confrontado, e tiver que optar, a sua opção deve ser sempre escolher Jesus. Em contrapartida, se você continuar lendo, um publicano chamado Zaqueu, que também era rico, subiu em cima de uma árvore para ver Jesus. E Jesus olha para ele e fala, desce daí que hoje eu vou lá na sua casa. Então ele se constrange e abre mão da sua riqueza, porque ele entendeu que diante dele estava o maior tesouro que ele podia ter. Diante dele estava o bem mais valioso que ele podia ter, que era o próprio Senhor Jesus. Então ele pega o que ele tem e fala aqui, que se preciso for, ele divide aos pobres. E Jesus fala, hoje houve salvação nesta casa. Hoje houve salvação nesta casa, porque mais um conseguiu atribuir a mim o valor que eu realmente tenho. Você não vai nunca passar necessidade se você abrir mão do que você considera sua riqueza em favor de Jesus. Porque Jesus supre todas as suas necessidades, como sempre tem suprido até hoje. Mas se você quer realmente ser feliz, você precisa optar pelo Senhor. O Senhor Deus, Ele é soberano, Ele é santo, onisciente, onipresente, justo, fiel, imutável. Portanto, Ele deve ser adorado e Ele deve ser valorizado pelo que Ele é, não por o que Ele pode fazer por você. Porque fazer Ele vai, seja aqui por misericórdia, seja por amor. Mas as bênçãos de Deus não são moeda de troca para você acreditar nele. Você acredita por vontade própria. E é essa sua vontade própria que vai trazer a você a salvação. E é isso que ele quer ouvir de mim e de você. Que acima de tudo, você coloca Jesus à frente na sua vida. 10 foram curados pela misericórdia de Deus, mas só um conseguiu reconhecer que a bênção, que a cura não era tudo na vida dele. Paulo fala e ora a Deus para que tirasse dele o espinho da carne, e Deus responde para ele: o que você precisa, você tem. Mesmo que eu não te cure, se o espinho na carne fosse uma doença, a minha graça é que basta na sua vida. Não importa a dificuldade, não importa a adversidade. Você pode ser feliz se você estiver olhando para Jesus. Diante de você hoje está a opção de ser um que voltou, ou está no meio dos 9 que continuou. Todos os 10 abençoados, mas apenas um salvo.
Reconheça o valor que Jesus tem na sua vida. Dê a Ele a honra que Ele merece receber. Dê a Ele a prioridade que Ele merece ter na sua vida. E você vai ver que a felicidade não depende daquilo que você tem. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele tem. Você pode ser pobrinho, você pode estar doentinho, mas você pode ser feliz se você continuar olhando para Jesus. Jó também foi rico, mas se encontrava num momento de grande adversidade. Raspava lá as suas feridas com um caco de telha. Mas foi capaz de dizer que sabia que o Redentor dele vivia. E que um dia ia se levantar. Olhava para Deus, olhava para Jesus. Que nessa manhã, você reflita e veja onde é que você está colocando os seus valores. O que você está valorizando mais na sua vida? Você é capaz de pagar 830 mil reais numa guitarra sem corda? Encerar um carro que não tem mais nem tinta? Comprar um negócio de assoprar churrasqueira que não faz vento nenhum? Coloque o seu valor em Jesus. Coloque a sua fé em Jesus. Dê glória ao Rei da glória. Amém? Essa é a palavra do Senhor essa manhã, irmãos.